Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 21. Né? O Evangelho segundo João, né? É o quarto livro do Novo Testamento. Né? É Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Então, João capítulo 14, a partir do verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos dele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Hoje em dia, existem alguns teólogos, né, alguns pregadores, que pregam que somente o sacrifício de Jesus na cruz salva. Que Jesus e Deus, o Espírito Santo, eles não estão olhando pelas coisas que as pessoas fazem no dia a dia, pelas obras que as pessoas fazem no dia a dia. Eles pregam que, independente que a pessoa esteja falando mentira, independente que a pessoa esteja usando roupas que desagradam a Deus, né? Independente se a pessoa fala palavrão, fala mentira, se a pessoa rouba, destrói a vida dos outros, que essa pessoa vai ser salva. Porque essa pessoa, ela acredita que o sacrifício de Jesus na cruz é verdadeiro, que o sacrifício de Jesus na cruz vai salvar ela. Existem até alguns teólogos que afirmam que existem pessoas que já nasceram para ser salvas, e existem pessoas que nasceram para ser condenadas, né? Que aquela pessoa que nasceu para ser condenada, não adianta aquela pessoa lutar pela salvação de sua alma, porque essa pessoa já nasceu para ser condenada. E aquela pessoa que nasceu para ser salva, essa pessoa pode mentir, pode destruir a vida das pessoas, pode usar roupas que desagradam a Deus, pode falar mentira, pode fazer coisas erradas, mas que isso não vai tirar a salvação da pessoa, porque a pessoa já nasceu para ser salva. Só que isso não diz, a palavra de Deus, ela não diz isso. Jesus Cristo, ele não disse isso aqui em João capítulo 14, verso 23 e o 24, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Como, né, que uma pessoa que não ama Jesus, ela vai entrar no céu?
ela vai ser salva. Tem até pregadores pregando, que aquela pessoa que tira a própria vida vai ser salva. Mas a palavra de Deus diz que os homicidas não vão entrar no céu. E uma pessoa que tira a própria vida, ela é um homicida também, né? Porque essa pessoa é um ser humano e está tirando a própria vida. Então, essa pessoa, ela não vai ser salva. A pessoa que tira a vida de outra pessoa e a pessoa que tira a própria vida, essa pessoa ela não vai ser salva, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os homicidas não vão ser salvos, não vão entrar no reino de Deus. Mas Jesus ele disse aqui que se alguém ama Ele, guarda a palavra dele, né? Jesus Cristo ele não veio aqui na terra somente para morrer na cruz, para que as pessoas sejam salvas. Jesus Cristo também deixou a palavra de Deus. Aqui Jesus Cristo fala, né? Aqui em João capítulo 14, né? Verso 24 diz que Jesus ele disse que a palavra que ele pregava não era dele, mas de Deus. Então Jesus Cristo não veio aqui na terra só para morrer na cruz, para salvar as pessoas. Ele veio aqui também para pregar a palavra. Então não adianta somente a pessoa acreditar que o sacrifício de Jesus na cruz vai salvar ela. Jesus Cristo ele diz aqui que para a pessoa ser salva, a pessoa tem que amar a Jesus, tem que amar a Deus. E Jesus ele também diz que aquela pessoa que não pratica o que Jesus ensinou quando veio aqui na terra, essa pessoa não ama nem a Jesus e nem a Deus. Então essa pessoa não vai ser salva. Hoje tem pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que não querem obedecer essa palavra, que Jesus veio lá do céu e aqui na terra e pregou essa palavra. E disse para que os apóstolos também pregassem essa palavra. Tem pessoas que não aceitam praticar essa palavra, mas dizem que vão para o céu. Por quê? Porque os falsos profetas ensinaram para essas pessoas que somente o sacrifício de Jesus na cruz vai salvar elas. Só que como Jesus Cristo, ele não veio aqui na terra somente para morrer na cruz, mas ele veio também para pregar o Evangelho, então a pessoa tem que aprender o Evangelho de Jesus Cristo, guardar o Evangelho de Jesus Cristo no coração e praticar o Evangelho de Jesus Cristo para que seja salvo. Não adianta a pessoa colar um adesivo no carro dizendo eu amo Jesus. Não adianta a pessoa vestir uma camiseta dizendo eu amo Jesus e sair na rua. Não adianta a pessoa usar um anel que está escrito eu amo Jesus. A pessoa tem que guardar os mandamentos de Deus. Tem que praticar os ensinamentos de Jesus, igual diz aqui em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então aqui não está dizendo que a pessoa que tem um anel escrito eu amo Jesus, ela ama Jesus. Mas aqui está escrito que aquela pessoa que lê o Evangelho de Jesus, guarda o Evangelho de Jesus Cristo no coração e pratica o Evangelho de Jesus, essa pessoa é que ama Jesus. E é essa pessoa que vai ser salva. Porque a palavra de Deus ensina que lá no céu não vai ter tristeza, lá no céu não vai ter sofrimento.
E uma pessoa que fala mentira, uma pessoa que faz o mal para os outros, essa pessoa, uma pessoa que destrói a vida dos outros, essa pessoa está causando sofrimento para outra pessoa. E por que não vai ter sofrimento lá no céu, lá na cidade santa preparada por Deus? Porque essas pessoas que, mesmo sendo crentes, fazem o mal para o próximo, falam mentira, destroem a vida do próximo, essas pessoas não vão entrar no céu. Porque o mais importante não é ter o nome escrito numa carteirinha de membro de uma igreja, não é ter o nome escrito no livro de membros de uma igreja, mas é ter o nome escrito primeiramente lá no livro da vida, que está com Deus. E nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum profeta pode escrever o nome de uma pessoa no livro da vida, porque o livro da vida não está em nenhuma igreja. Muitos pregadores até pregam, não, a minha igreja é que salva, é a minha religião é que salva. Não. Por quê? Porque o livro da vida não está naquela igreja. O livro da vida está lá no céu com Deus. Então, a função do pregador é pregar o Evangelho para as pessoas, do jeito que Jesus pregou, sem aumentar e sem diminuir. Pregar o Evangelho do jeito que Jesus ensinou, do jeito que Jesus disse para pregar. Para que as pessoas, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, praticando as palavras de Jesus Cristo, praticando o que Jesus Cristo ensinou, elas venham ser salvas. Porque só vai ter o nome escrito no livro da vida aquele crente que praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Se a gente procurar na internet, existem muitos teólogos dizendo, Deus, Ele não está preocupado com as obras, com as más obras que as pessoas praticam. Que mesmo a pessoa falando mentira, a pessoa usando roupas mundanas que desagradam a Deus, mesmo a pessoa falando palavrão, essa pessoa vai ser salva. Porque Jesus ama essa pessoa. Se a gente for ver lá no Antigo Testamento, Deus tirou todo o povo dele lá do Egito. Mas nem todo o povo de Deus entrou. Nem todo aquele povo que era chamado de povo de Deus entrou lá na terra prometida. Aquelas pessoas que duvidaram de Deus, aquelas pessoas que não praticaram os mandamentos de Deus, não entraram na terra prometida por Deus. Porque elas não amavam a Deus. Mas Deus amava elas. Então somente o amor de Deus nos salva. Somente o amor de Jesus nos salva. A pessoa também tem que amar a Deus. A pessoa também tem que amar Jesus. E aqui em João capítulo 14, a partir do verso 21 diz, o Evangelho segundo João capítulo 14, a partir do verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Hoje tem pessoas, que pensam, olha, eu canto na igreja. Olha, eu sou músico na igreja, eu toco instrumentos musicais na igreja, eu estou salvo. Eu prego na igreja, eu estou salvo. Eu sou profeta na igreja, eu sou salvo. Eu oro e acontecem milagres dentro da igreja, eu estou salvo. Só que Jesus Cristo, Ele disse que naquele dia vai ter gente que vai falar para Jesus, mestre, em teu nome a gente não expulsava demônios, em teu nome a gente não pregava, em teu nome a gente não fazia muitas maravilhas,
E Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Até na internet a gente vê quantos cantores evangélicos, quantos pregadores, quantos profetas que foram pegos no adultério, que foram pegos roubando, destruindo a vida dos outros. O fato deles serem pregadores e cantores vai salvar eles? Não vai, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que os ladrões, os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, eles não vão entrar na cidade preparada por Deus, mas somente vai entrar na cidade preparada por Deus aqueles crentes que amam a Deus, que praticam os ensinamentos de Deus. E Deus, Ele nos ensinou a trabalhar honestamente, a falar a verdade, a fazer o bem para o próximo, a perdoar o nosso próximo, a amar o nosso próximo. Então, esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando conosco. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor tem nos revelado, o Senhor Deus falado conosco. Porque o Senhor nos ama, mas o Senhor nos ensina na tua palavra que temos que amar ao Senhor também, Senhor Deus. Obedecer os teus mandamentos para que possamos ser salvos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos que estão ouvindo a tua palavra de salvação, Senhor Deus, que estão vendo esse vídeo. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.